O arrependimento nunca vai embora. Vocês vão ter, assim, é igual a sardinice. A gente acha que vai se livrar da sardinice, não vai. Você tem que aprender a não deixar a sardinice dominar e determinar o que você vai fazer. Mas você não vai abandonar toda a sardinice. Você vai continuar tendo pensamento de sardinha. E o arrependimento nunca vai embora. O problema nos investimentos é que você vai... É dureza. Sabe, eu fui fazer triatlon, tem muito tempo isso, já não faço mais, e a técnica falou, você vai ter que aprender a sofrer. Não tem triatlon sem sofrimento, não. E aí uma hora as pessoas até começam a buscar aquele sofrimento. Então, a gente vai ter que aceitar algum sofrimento aqui. Arrependimento, perda. E dói as perdas. Não é assim, eu tenho Cielo, pô, comprei a 40, fechou capital a 5, dane-se. Não. Dói, dá sentimento de injustiça, não sei o quê. Você tem que aprender a aceitar isso, aprender a lidar com isso e saber que isso faz parte do processo. Porra, mas por que eu tô perdendo aqui em Cielo que eu posso ganhar na VEG, na Droga Raia, na NVIDIA? Porque eu fico em tudo. E porque eu diversifico. Senão você vai só girar. Independente da performance de cada classe de ativo, é importante entender que o arrependimento é uma emoção que faz parte do processo quando você tem um portfólio diversificado. O próprio ato de investir é uma forma de minimizar o arrependimento. Alguns investidores têm arrependimento de perder os grandes ganhos, o FOMO, né? E outros têm mais arrependimento quando eles participam de grandes perdas como a Cielo. E alguns têm arrependimento toda vez que alguma coisa dá errado. Mas, e assim, como eu falo, quando eu falo assim, de não vender, alguns têm muita dificuldade em não vender uma Cielo, outras têm muita dificuldade em não vender uma VEG. Alguns querem vender quando sobe, outros querem vender quando cai. Mas você tem que segurar a peteca e não vender. Então vai ter diferentes tipos de arrependimento, alguns se arrependem mais numa situação e no outra, mas você vai ter que passar pelo por que eu não comprei mais NVIDIA, por que eu não comprei mais VEG, e vai ter que passar pelo, por que eu fiquei na Cielo? Vai ter que passar pelas duas coisas. E a diversificação vai minimizar isso. Um portfólio balanceado, diversificado, é uma forma simples de minimizar o arrependimento, espalhando ele, mas nunca vai embora completamente. É uma coisa que eu falo do esporte, que as pessoas ficam, eu tenho que gostar. Não, você tem que fazer. Não tem nada a ver com gostar. O grande erro que as pessoas não fazem esporte é porque ficam esperando gostar. Então, é a mesma coisa aqui. O arrependimento nunca vai embora completamente, é duro. Mas é aquele negócio que eu falo do choose your hard, escolha o seu duro, o seu difícil. Investir é duro. Investir em renda variável é mais duro ainda. Mas não investir em renda variável é mais duro ainda, porque você vai ficar ferrado sem investir. Então, é que a minha técnica falou de triatlon no primeiro dia. Você vai sofrer. Não tem jeito, não dá para fazer sem sofrer, não dá para investir sem sofrer, não dá para investir em renda variável sem sofrer. Mas se você ficar procurando não sofrer, ou você não vai investir, seu patrimônio vai ser menor, vai ser mais duro, ou você vai investir em renda variável da forma errada, vai ficar girando, vai ficar comprando no topo, vendendo no fundo, vai ficar atrás de corretora, seu patrimônio vai ser menor e vai ser mais duro. Então, a gente vê muito aí nos comentários, não sei o que se ela, não sei o que. Faz parte, meu amigo.
Faz parte o erro, faz parte a perda, faz parte o arrependimento, faz parte o sofrimento. Nada na vida que vale a pena é fácil. Investir não é fácil. Aguentar a parte psicológica não é fácil. Você fica sendo martelado por um monte pelo arrependimento de que poderia ter colocado mais, pelo arrependimento de por que eu estou nessa porcaria dessa Cielo, e pelo pessoal que está investindo em coisa que dá 5% ao mês, pelo pessoal do day trade, pelo pessoal da corretora, pelo não sei o quê. É martelar de tudo quanto é lado. E é você vendo que poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. É muito duro, mas é o único caminho se você quer chegar na tranquilidade financeira. Vai ter que passar por isso. E o portfólio balanceado, diversificado, é a forma de minimizar o arrependimento. Nos anos recentes, principalmente nos Estados Unidos, né? Estamos falando aqui dos Estados Unidos, os investidores com portfólio balanceado sempre estão pensando porque eles não tinham mais dinheiro em ações. Em algum ponto, esse arrependimento vai mudar e eles vão pensar, por que eu não tenho mais dinheiro na renda fixa? A má notícia sobre diversificação é que o arrependimento é um problema constante. A boa notícia é que, espalhando as suas apostas, você evita levar esse arrependimento para um extremo. Então, você com a diversificação, você minimiza o arrependimento. Porque, por um lado, você tem NVIDIA, você tem VEG, você tem droga raia, porque você diversifica, você não tem tanto quanto você gostaria de ter. Porque é óbvio que eu queria, nesse momento, na minha carteira de ações, só ter NVIDIA, Microsoft, Vega e droga raia. Para que eu tenho as outras? Não queria ter nenhuma outra. Mas agora é muito fácil, né? Mas se eu só tivesse... Não, na verdade, eu queria ter só a NVIDIA. Se eu tivesse todo o meu dinheiro em ações em 2000 e botasse tudo em NVIDIA, hoje eu estava milionário. Então, é o que eu queria. Mas agora é muito fácil. Então, o fato de eu diversificar permite que eu, pelo menos, tenha essas empresas e não saia delas. Porque você, quando bota muito, você não aguenta e sai. Então, por um lado, permite que eu tenha elas. E permite também que, se eu tenho Cielo, eu não tenha um dinheirão em Cielo que vai abalar meu patrimônio com o fechamento de capital da Cielo. Permite que eu só... a perda em Cielo não abale o meu patrimônio. Então, a diversificação... E aqui está a coisa mais importante da diversificação, ela faz com que o abalo psicológico seja menor, que é o mais difícil nos investimentos. E que nenhum arrependimento seja extremo. E aí tem... Porque o outro lado é se eu não tivesse diversificado. Provavelmente eu não teria comprado NVIDIA. Não teria comprado VEG, porque você acha que vai acertar, mas não vai. Ou mesmo que tivesse comprado, teria vendido tudo no fundo em pânico. Ou teria perdido tudo em uma aposta que deu errado, tipo o IBR, que caiu 99% em 10 anos. Da mesma forma que eu podia ter ganho os 230% da NVIDIA em 10 anos, eu podia ter perdido 99% na OIBR. Se eu boto tudo numa só. Aí você pode dizer, mas eu podia ter colocado tudo em NVIDIA. Podia, sim. Como eu posso entrar no cassino, botar todo o meu dinheiro no preto 17, pode dar preto 17, mas não virou um bom investimento só porque eu acertei na roleta. A sorte existe, mas não quer dizer que transforma num bom investimento. Você vai contar com a sorte, pode até dar certo, mas a chance é pequena. Se eu não tivesse diversificado, uma outra possibilidade seria um retorno menor dos investimentos por se manter muito conservador, somente na renda fixa. Porque se eu não diversifico,
eu não consigo ter renda variável. Aí eu não passo por esse sofrimento, mas o meu patrimônio fica menor. Se eu não aceito sofrer no triatlon, eu vou ficar lá atrás, entre os últimos. E sair de investimento com retorno excepcional no início, porque você fala assim, eu podia ter botado meu dinheiro todo em NVIDIA, só que a NVIDIA não fez assim. Parece que fez assim, no gráfico, aquilo é um gráfico anual. Ela fez assim, como a droga raia fez assim. E aí, numa queda dessa, eu tinha saído fora, porque não tem como aguentar, é a história do Bitcoin. Peguei e botei metade do meu patrimônio em Bitcoin. Porra, legal. Aí foi de 200 mil para 1 milhão, viu? Me dei bem. Aí cai de 1 milhão para 150 mil. Ninguém aguenta, cara. Porra, mas depois de sei lá quantos anos seria 10 milhões. Tá, mas você não chegou lá. Só se você não olhar. Só se você não souber. Mas é impossível quando você não diversifica. Diversificar que me permite ter os 230 mil da NVIDIA. Tá bom. Não é com um dinheiro que eu gostaria de ter. Porque agora é muito fácil. Mas pelo menos eu tenho algum dinheiro lá e não vendi lá atrás. É isso que te permite chegar lá. Mas é muito duro e sempre vai ter arrependimento.